Introdução à Psicopatologia. Aula 3. O mapa do tesouro. Como usamos o DSM-5-TR e a entrevista clínica. Sejam muito bem-vindos de volta ao nosso espaço, ao nosso canal Estudante de Psicologia. Você sabe que eu sou Jefferson Grem, seu parceiro na busca pelo conhecimento profundo da ciência da psicologia em suas várias faces. E nessa série, uma série incrível, estamos aprendendo sobre psicopatologia, algo fundamental nos dias de hoje. E vamos lá ao nosso estudo, aula 3. Feche os olhos por um momento e imagine a seguinte cena. Você acabou de se formar. É o seu primeiro dia no consultório. A porta se abre e uma pessoa entra. Ela se senta na sua frente, respira fundo, olha nos seus olhos e começa a chorar. Ela diz que a vida perdeu a cor, que sente um aperto no peito que não passa, que não consegue mais dormir e que às vezes sente que não vale mais a pena estar aqui. O coração dela está na mesa. E agora? O que você faz? Como estudante de psicologia, eu sei bem o frio na barriga que essa imagem provoca em todos nós. A responsabilidade de cuidar da dor do outro é esmagadora. Se nós fôssemos engenheiros, teríamos uma planta baixa. Se fôssemos advogados, teríamos o Código Civil. Mas nós somos exploradores do oceano mais profundo e caótico que existe, a mente humana. E no meio desse caos emocional, nós precisamos de um mapa. Nós precisamos de uma bússola. Nós precisamos saber para onde olhar, o que perguntar e, principalmente, como dar um nome àquilo que está destruindo a paz daquela pessoa. Nessa nossa aula 3, da Introdução à Psicologia, vamos aprender a usar as duas ferramentas mais importantes da nossa profissão. Vamos abrir as páginas do temido DSM-5-TR, o Manual Mundial da Psiquiatria, e vamos entender, na prática, a arte sublime da entrevista clínica. Vamos juntos descobrir como transformar a angústia pura em uma rota de cuidado. A Torre de Babel e a criação de um idioma comum. Na nossa última aula, nós viajamos no tempo e vimos como a humanidade tentou explicar a loucura de várias formas: demônios, desequilíbrio de fluidos corporais, traumas de infância. O problema é que até metade do século XX, a psiquiatria e a psicologia viviam em uma verdadeira Torre de Babel. Imagine a confusão. Um psicanalista em Paris diagnosticava um paciente com neurose histérica, enquanto um psiquiatra biológico em Nova York olhava para o mesmo paciente e dizia que era demência precoce. Eles não falavam a mesma língua. Se a ciência não consegue concordar sobre o nome de uma doença, como ela vai pesquisar a cura para ela? Como saberemos qual remédio funciona ou qual terapia é mais eficaz? Kaplan e Sadok, no seu livro Compêndio de Psiquiatria, nos contam que foi exatamente dessa necessidade desesperadora de padronização que nasceu o DSM, o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais. Criado pela Associação Americana de Psiquiatria, a APA, a sua primeira edição saiu em 1952. Mas foi só na sua terceira edição, o DSM-3, lá em 1980, que o jogo mudou para sempre. Os criadores do manual decidiram tirar toda a teoria de dentro dele. Eles disseram: não importa se você acha que a depressão vem de um trauma de infância reprimido ou de uma falta de serotonina no cérebro, nós vamos focar apenas no que podemos observar e relatar. Eles criaram um sistema puramente descritivo, um checklist,
o DSM passou a listar sintomas. Se você tem 5 de 9 sintomas específicos por pelo menos 2 semanas, você tem um diagnóstico X e ponto. Isso revolucionou a pesquisa no mundo inteiro. Finalmente, o japonês, o brasileiro e o americano estavam falando a mesma língua diagnóstica. Hoje, nós estamos no DSM-5-TR, a revisão de texto da 5ª edição. É um livro gigante, assustador para muitos estudantes, cheio de códigos e critérios rigorosos. Ele é o nosso mapa do tesouro, mas, como todo mapa, ele tem armadilhas. A anatomia do manual. Categorias versus dimensões. Como nós navegamos por esse livro de mais de 1000 páginas? David Barlow e V. Mark Duran nos ajudam a entender a lógica por trás do DSM. Antigamente, a medicina funcionava de forma puramente categórica. O que isso significa? É o sistema do tudo ou nada. Pense em uma mulher grávida. Ou você está grávida ou não está. Não existe estar um pouco grávida. É uma categoria fechada. Durante muito tempo, tentamos encaixar os transtornos mentais em caixas categóricas perfeitas. Você tem esquizofrenia ou você não tem esquizofrenia. Mas a mente humana detesta caixas perfeitas. A natureza não dá saltos, ela desliza. Foi por isso que o DSM-5 trouxe uma evolução brilhante, a abordagem dimensional ou de espectro. Eles perceberam que os transtornos mentais não são caixas separadas, eles são como cores em um degradê. O melhor exemplo disso é o autismo. Antes tínhamos o autismo clássico de um lado e a síndrome de Asperger do outro, como se fossem doenças diferentes. O DSM-5 derrubou esses muros e criou o transtorno do espectro autista, TEA. Agora nós entendemos que a condição existe em uma linha contínua. Pode ser muito leve, exigindo pouco suporte, ou muito severa, exigindo suporte total. É a mesma natureza, mas em graus ou dimensões diferentes. Isso humanizou o diagnóstico. Entendemos que a ansiedade, depressão e até a psicose existem em um espectro. Todos nós temos traços ansiosos, mas só alguns cruzam a linha do prejuízo clínico. O manual parou de nos tratar como interruptores de luz, ligado, desligado, e começou a nos tratar como botões de volume. O lado sombrio do mapa. Será que estamos patologizando a vida? Mas lembra que eu disse que todo mapa tem armadilhas? Chegou a hora de falarmos sobre a maior crítica feita ao DSM-5. Um alerta que todo estudante de psicologia deve tatuar na mente. A crítica é: o DSM está transformando a vida normal em doença. Estamos vivendo a hiperpatologização da experiência humana. Vamos pegar um exemplo doloroso e real. No DSM-4, se você perdesse uma pessoa que você ama profundamente, sua mãe, seu marido, seu filho, e você ficasse semanas sem conseguir comer, chorando o dia inteiro, sem conseguir trabalhar, sem energia, com uma tristeza esmagadora, o manual dizia que o médico não podia diagnosticar você com depressão maior. Havia o chamado critério de exclusão por luto. O manual reconhecia que aquela dor não era uma doença, era o preço que pagamos por amar alguém. Era o luto normal, era humano. Mas o DSM-5 removeu essa exclusão. Hoje, dependendo de como o profissional lê o manual, se você estiver assim por mais de 2 semanas após enterrar quem você ama, você pode ser diagnosticado com um transtorno depressivo maior e sair do consultório com uma receita de antidepressivo. Percebe o perigo?
a tristeza profunda, a timidez em excesso, a criança com muita energia em uma sala de aula entediante. Se não tomarmos cuidado, transformamos tudo isso em transtorno depressivo, fobia social e TDAH. Como diz o grande Eli Chanix, em seu manual de psicologia, o DSM não foi feito para ser lido como um livro de receitas de bolo. Se você der o manual para uma pessoa leiga e pedir para ela checar os sintomas, ela vai diagnosticar a si mesma e a família inteira com 5 transtornos diferentes. O diagnóstico requer algo que nenhum livro tem: o juízo clínico, o olhar treinado, o contexto. O manual é apenas um guia, mas o território é a pessoa. E é para mapear esse território vivo que nós usamos a nossa bússola de ouro, a entrevista clínica, a bússola humana, o encontro e a aliança terapêutica. Se o DSM é um mapa de papel, a entrevista clínica é o ato de caminhar pelo terreno. Paulo Dalgala Rondo, na obra Psicopatologia e Semiologia dos Transtornos Mentais, nos ensina que a entrevista clínica não é um interrogatório. Você não é um detetive tentando arrancar uma confissão. Você é um convidado entrando, com muito respeito, na casa da dor de alguém. O objetivo principal do primeiro encontro não é sair de lá com um diagnóstico carimbado na testa do paciente. O objetivo principal é a construção da aliança terapêutica. A aliança terapêutica é o vínculo de confiança entre o paciente e o profissional. Sem ela, nada funciona. O paciente precisa sentir que aquele consultório é um lugar seguro, um solo sagrado, onde ele não será julgado, criticado ou diminuído. Para construir isso, usamos a escuta empática. Mas preste atenção, empatia na clínica não é sentir pena. Ter pena é olhar o outro de cima para baixo. Empatia clínica é a capacidade ativa de suspender os seus próprios valores, calçar os sapatos emocionais do paciente e tentar enxergar o mundo através das lentes embaçadas ou rachadas que ele está usando no momento. É dizer, eu estou aqui com você e vejo a sua dor e ela é válida. Quando essa ponte de confiança é construída, aí sim a entrevista técnica pode fluir. E essa entrevista técnica tem 2 partes fundamentais que todo estudante precisa dominar: a anamnese e o exame do estado mental. Lendo nas entrelinhas, anamnese e exame do estado mental. Vamos voltar àquela cena do início. O paciente, que chamaremos de Carlos, sentou na sua frente. Como você conduz essa entrevista? Primeiro, nós devemos fazer a anamnese. A palavra anamnese vem do grego e significa trazer de volta à memória. É o resgate da história do paciente. Você não pergunta só sobre a tristeza de hoje. Você pergunta: quando isso começou? Como foi a sua infância? Alguém na sua família tem histórico de depressão ou alcoolismo? Como é o seu sono? Você usa alguma droga? Como são os seus relacionamentos? A anamnese é o filme da vida do Carlos. Ela nos dá o contexto. Mas o filme do passado não é tudo. Nós precisamos de uma fotografia de hoje, de agora. É aí que entra a ferramenta mais genial da psiquiatria: o exame do estado mental. Enquanto Carlos responde à sua anamnese, você não está apenas escutando o que ele diz, você está prestando uma atenção quase cirúrgica em como ele se mostra. Você está ativamente buscando os sinais e sintomas que conversamos lá na aula 1. Preste atenção nessa diferença vital. Carlos te diz que está triste. Isso é o sintoma. Você anota na anamnese. Carlos fala isso olhando para baixo o tempo todo, com os ombros curvados, a voz muito baixa,
demorando 10 segundos para responder a cada pergunta, sem esboçar nenhuma reação facial. Isso é o sinal clínico. Isso é o que você observa no exame do estado mental. Durante a entrevista, o profissional treinado está avaliando silenciosamente várias funções da mente, aparência e atitude. Ele está vestido adequadamente? Ele é cooperativo ou hostil? Consciência e atenção. Ele sabe onde está? Ele consegue focar na minha pergunta ou se distrai com uma mosca na sala? Linguagem e pensamento. Ele fala rápido demais, pulando de assunto em assunto? As ideias dele fazem sentido ou ele está me dizendo que o governo implantou um chip no dente dele? Isso indicaria um delírio. Afeto e humor. A emoção que ele demonstra combina com a história que ele conta? Ele sorri enquanto fala da morte do pai? Isso seria um afeto embotado ou inadequado. Você percebe a complexidade? Fazer diagnóstico em saúde mental é como ler um livro onde o autor fala um idioma em voz alta e o corpo dele fala um idioma totalmente diferente nas entrelinhas. O nosso trabalho é traduzir a combinação dessas duas coisas, é compará-las com o nosso mapa, o DSM-5-TR, e então encontrar a saída do labirinto. Usar o DSM não é uma ciência exata. É uma arte informada pela ciência. O manual te dá a receita, mas é o contato humano, o respeito pela história do paciente e a sua escuta qualificada que vão ditar se o bolo vai ser um remédio para a fome da alma ou apenas mais um peso na vida daquela pessoa. Nós nunca devemos esquecer, antes de diagnosticar um transtorno, nós estamos de frente para uma pessoa. O diagnóstico só é ético se ele servir para aliviar o sofrimento e apontar um caminho para o cuidado. Se for usado apenas para colocar um rótulo na testa de alguém, nós falhamos como profissionais. Nesse estudo, nessa aula, aprendemos a usar o mapa e a bússola. Nós entendemos o que procurar na entrevista clínica, mas eu tenho certeza que você deve estar se perguntando: ok, mas como eu diferencio exatamente uma atenção normal de uma atenção patológica? Como eu sei que o pensamento do paciente está acelerado ou que a memória dele está falhando? Para que nós não sejamos apenas aplicadores de testes e leitores de manuais, nós precisamos dominar a mecânica da mente humana. Nós precisamos abrir a caixa de ferramentas do cérebro. E é exatamente isso que faremos na nossa próxima aula. No episódio 4, vamos entrar no coração da semiologia de Dalgala-Rondo e Cheniates. O tema do nosso encontro, da nossa próxima aula, será a Caixa de Ferramentas 1, explorando as funções psíquicas. Nós vamos dissecar o que é a consciência, a atenção e a orientação. Vamos entender o que acontece quando você perde a noção de quem você é e de onde você está. Vai ser uma viagem incrível pelas engrenagens da nossa percepção. Eu sou Jefferson Gren, estudante de psicologia e seu parceiro na busca pelo conhecimento profundo da ciência da psicologia em suas várias faces. Espero que você tenha aproveitado a nossa caminhada de hoje. Foi sensacional. Vamos continuar estudando com paixão, porque aqui nós somos amantes da ciência da psicologia. Vamos olhar para o ser humano, além do rótulo. Está gostando do conteúdo? Com certeza está, porque esse conteúdo é raro aqui na internet, de forma gratuita, na linguagem simples, uma linguagem que eu compreendo e você também. É um conteúdo que eu criei para o meu estudo e aí compartilho com vocês. Nós estamos na caminhada pela busca do conhecimento profundo da ciência da psicologia e fazer do nosso país uma referência no estudo. Então, compartilhe com seus colegas de faculdade, seus amigos que gostam desse assunto de psicologia. Curta o vídeo e comenta aqui abaixo suas percepções,
que você está achando, o que você compreendeu. E já te aguardo no próximo estudo que está imperdível, nossa aula 4, a Caixa de Ferramentas 1, explorando as funções psíquicas. Vamos nessa!